Show de bola. Então, eu vou criar sempre os conteúdos em forma de estudo de caso e tentar trazer de uma maneira sempre rica que possa servir de referência para todo mundo que participa do programa, tá? Então, Bacana. o Léo está com uma necessidade de construir, ele quer vender um curso em inglês. Então, eu vou começar aqui pelo final, que seria um curso em inglês 100% online. A questão toda é que eles ainda não têm posicionamento, não tem presença digital para poder começar a vender esse curso, e esse é o principal, esse é o primeiro ponto. Tá? O posicionamento e a presença. Tem que ter. Tem que ter o mínimo de... Uma página aberta no Instagram, entendeu? Dela. Só que, porém, nós começamos uma do zero hoje pelo que ela oferece de serviço, porque ela só tinha pessoal e eu achei melhor a gente abrir uma nova página, entendeu? Então, Sim. Nós estamos ganhando os clientes que são, de certa forma, né, clientes que poderiam comprar o produto, não só apenas amigos, né, próximos da gente, e na internet nós sabemos que não é bem assim, né? A pessoa que pode comprar o curso, ela pode estar morando em outro estado, pode estar em fora do Brasil, né? A escala é muito grande. Sem dúvida. Então, essa questão, eu tenho minhas ressalvas entre... Tudo bem que entre criar um canal novo... Na verdade, eu vou fazer essa ressalva. Porque se a gente puder pegar o nome de um grande player do mercado e desse nicho, por exemplo, o Mairo Vergara, que eu acredito que a sua mulher deva saber quem é. Eu estou fazendo estudo de caso em cima dele, né? Hoje Cara, ele é a nossa referência aí para... Então, qual é o canal do Instagram do Mairo Vergara, do curso de inglês dele? @Mário Vergara, normal. É o nome dele. Ele dá o nome do método, o nome dele também. Curso de inglês, Mário, método vergarístico, ele até brinca com esses termos, eu sigo ele. Então não tem por que criar uma nova conta se a professora de inglês, a referência é a tua esposa. Hoje eu não quis criar, foi uma confusão dentro da conta que ela já existia e como ela dá aula ainda presencial, entendeu? Dentro do serviço que ela oferece presencial, nós criamos uma marca. Vamos lá. Sem querer te interromper. Sem querer te interromper, mas te interrompendo. Porque aí eu posso dar o meu exemplo e te mostrar que isso não tem confusão. O nosso canal se chama Mentalidade GAF. E lá dentro a gente vende funcional online, a gente vende certificação presencial de treinamento funcional, e recentemente eu comecei a falar sobre a mentoria online focada em marketing. Seria um subnicho. Focada em construção de posicionamento, em construção de um processo de vendas completo. E para esse programa, eu falo com pessoas que não são necessariamente profissionais de educação física. Necessariamente não são. Então, essa confusão, ela só existe se na hora que você construir o conteúdo que você vai construir, não tiver direcionado para um público certo. Então, assim, organicamente falando, você pode falar no teu canal sobre o que você quiser falar, organicamente falando. Na hora que você vai fazer um anúncio, o teu anúncio você tem condição de construir direcionado para um perfil de pessoas que tem condição de se interessar por aquilo que você tem para oferecer. Entendeu? Então, por mais que o nosso canal ele
ele esteja recheado de conteúdo de treinamento, ele tem uma audiência forte ainda com treinamento, nada me impediu de construir um anúncio falando, você quer construir anúncios igual a esse, que irão te ajudar a potencializar a sua prospecção de clientes, aumentar a sua prospecção de clientes? Clica aqui, me chama no WhatsApp que eu te conto como é que funciona. Né? E pessoas de diversos nichos de mercado me procuraram. Assim, se eu pudesse falar, mas qual foi o nicho que te procurou? A grande maioria são empreendedores. São pessoas que já têm negócio, são pessoas que já têm uma presença profissional, não são pessoas que estão querendo construir o seu negócio, são pessoas que já estão estabelecidas. Entendeu? Entendi. Então, eu não vejo a necessidade de construir, nesse momento, de fazer isso, especialmente se vocês têm interesse de, enfim, por exemplo, ela pode ter interesse não sei se acontece, né, mas consultorias, coisas mais pontuais. É muito melhor que esteja tudo dentro do mesmo lugar, até porque fica mais fácil de gerenciar esse processo, do que você criar uma conta do curso de inglês, aí uma conta dela da professora presencial, aí uma outra, entendeu? Na hora de ter que abastecer tudo isso, caraca, pra onde tem que sair de conta e entrar em conta, e sair de conta e entrar em conta. Fica uma coisa muito contraproducente, entendeu? E quando por trás de tudo isso é a mesma pessoa. Porque quando nós procuramos um profissional, aí ele orientou a gente, porque a página pessoal normalmente tem fotos da sua vida, tem, entendeu? Coisas que acontecem no seu dia. Diminui. Aí, o que eu, assim... Você poderia ter aproveitado a página incluindo algumas fotos? Cara, a primeira coisa que eu me pergunto, assim, você quer construir um negócio? Você quer construir um negócio sólido para você? Você vai precisar abrir mão de algumas coisas. Uma das coisas que eu acredito que você vai ter que abrir mão são dessas publicações pessoais. É a minha forma de enxergar. Então, assim, eu não tenho que ficar compartilhando de vida pessoal que seja tão relevante, a não ser que seja algo que de alguma maneira, possa contribuir para a proposta do canal. Eu vi o Myron ontem, por exemplo, ele postou um vídeo falando inglês com a filha dele. Entendi. Né? Ele estava falando qual é a melhor maneira de você aprender inglês. Eu acho que ele estava falando sobre você conseguir encontrar parceiros, pessoas com quem você possa conversar. E aí, pô, ele postou lá um vídeo, ele conversando com a filha dele. Ele tá expondo a filha dele, cara, aí é uma questão de gosto de pessoa para pessoa, entendeu? Não vou ficar aqui debatendo se isso é certo, se isso é errado. Cada um vai ter a sua maneira de transmitir a sua mensagem. Eu achei fantástico. Eu achei bonitinho, engraçado e contextualizado. Entendeu? Então, eu não vejo eu não vejo a necessidade de ter que ter esses canais múltiplos. Eu sigo um cara que se chama Gary Vee, que é um dos caras do marketing no mundo, americano. E lá no canal dele ele vende vinho, ele fala de vinho, ele vende o tênis dele com a assinatura dele, da K-Swiss. Ele, no final de semana agora, ele passou o final de semana inteiro fazendo garage sale. Ele, nos Estados Unidos, agora que o inverno está passando, as pessoas montam aqueles brechó de garagem e vende coisa que não usa, e ele compra baratinho e vende na internet pelo preço que se vende na internet e ganha grana e mostra para as pessoas como que elas podem fazer igual. Ele tem uma puta agência que tem mais de quase 200 milhões de faturamento anual com grandes empresas. Então, assim, e é um cara que por trás de tudo isso ele faz tudo isso por trás do nome dele. Entendi. Então, não tem necessidade, sabe? Não tem a menor necessidade de... Na hora que você vai fazer o anúncio, o importante é que o anúncio seja direcionado para a tua audiência especificamente.
Então, taticamente falando, quando eu fiz o anúncio da mentoria, eu utilizei públicos que eu já tenho, né? Então eu consegui, lá no treinamento, vocês vão conseguir criar esses públicos personalizados. Então todo mundo que já comprou curso comigo atingiu o pixel, né? Quando você ativa o pixel do Facebook, você consegue criar públicos semelhantes a pessoas que chegaram até uma certa fase. Então, quando a gente dispara um anúncio, a pessoa vai na página de venda, aí depois ela vai para o checkout, e depois do checkout ela vai para a página de obrigado. Então, em cada fase dessa, eu tenho o pixel do Facebook ativo. Em cada fase dessa, eu tenho o rastreador do Facebook. Tá? Então, as pessoas que chegaram aqui na página de obrigado, o pixel, o evento do pixel que está ativado aqui se chama, em inglês, se chama purchase. É um evento de compras. E aí o Facebook ele tem um recurso que você consegue criar um público semelhante a esse público que acessou a página. E esse público semelhante é um público de no mínimo 1.300.000, 1.400.000 pessoas. Que teoricamente é um público mais qualificado do que você simplesmente pegar, do que você simplesmente tentar segmentar por interesses, que é uma das maneiras que você pode criar suas campanhas. Tá? Então, quando eu fiz a campanha da mentoria, eu peguei meu público lookalike, semelhante, meu público lookalike, 1%, eu consigo criar uma audiência de até 10 milhões, então eu peguei somente a primeira parcela, 1, 2, 3, 4, 5, até 10%, que dá mais ou menos 10 milhões. Peguei só a primeira parcela, só o primeiro 1%, e aí eu falei assim, eu quero pessoas com interesse em marketing digital. Então eu peguei um público melhor qualificado e interessado em marketing digital, e aí eu disparei um anúncio com aquele botão do WhatsApp, para as pessoas entrarem no grupo. E as pessoas entraram. Entendeu? Então, eu oriento a minha campanha baseado nessa questão. Essa é uma maneira. Eu poderia ter feito um público semelhante com as pessoas que acessaram a página de venda. Eu poderia ter feito um público semelhante com as pessoas que foram até o checkout, mas não compraram. Foi até lá, mas não comprou. Né? Mas eu fiz um público semelhante com as pessoas que já compraram, ou seja, que tem perfil de compra na internet. E qual o valor hoje de investimento mínimo quando você faz um anúncio dessa escala, assim, Ale? Legal. Então, e aí é onde eu entro numa outra questão hoje, que é exatamente esse custo por prospecção. Tá? O leads, que eles chamam, né? Os leads, que eu preferi chamar, dá para chamar custo por lead. Eu acho que o custo por prospecção ele fica mais fácil de todo mundo entender, de quem não entende e quem já entende. Então, você tem duas maneiras de... E eu gosto da prospecção, e você vai entender por que eu uso o termo prospecção. Porque o tráfego você pode gerar para uma página de venda, ou o tráfego você pode gerar para algum ambiente de relacionamento. Ok? Então, o tráfego para a página de venda, teoricamente,
a página de venda é um ambiente de relacionamento, mas é indireto, porque as pessoas não lidam com você. E você precisa, na página, quebrar qualquer tipo de desconfiança que possa existir, despertar interesse e desejo e fazer com que essas pessoas comprem o seu produto com o menor tempo possível, vamos dizer assim, né? Entre elas assistirem um anúncio, seja ele em vídeo ou em imagem, entrarem na página e comprarem. Isso tem um custo, e esse custo está cada vez maior. Esse custo está cada vez maior e, como eu falei, você não tem contato com o cliente. Tá? Porque quando você faz uma campanha com uma otimização de compra, quando você ativa o pixel de compra, isso aqui vai custar entre R$ 1 e R$ 2. Por cada pessoa lançada. Por cada pessoa que clicar no link e entrar na página. Tá? Isso não quer dizer que essa pessoa vai comprar o teu produto. Eu entendi. Entendeu? E você paga do mesmo jeito? Paga igual. Você está pagando igual. E você não está pagando por ela clicar no link. Você está pagando pela entrega que o Facebook faz. Entendi. Você só vai ter uma referência de quanto que custa por cada clique. Cada pessoa que entrou. Beleza? Então, assim, a página precisa ser um primor. A oferta tem que ser muito boa, enfim, tem as questões, todas as questões elas precisam corroborar para isso. Então, a pergunta que fica aqui é: as pessoas estão acostumadas a comprar curso de inglês na internet? Essa é a primeira pergunta que você vai precisar fazer. E entender que você vai investir uma grana para poder otimizar esse processo, até você conseguir gerar algum nível de escala, né, na aquisição e na venda. Beleza? Esse é um raciocínio. Esse outro raciocínio é um raciocínio onde você valoriza a negociação. Tá? Qual é hoje o melhor ambiente de relacionamento entre pessoas no digital? O melhor ambiente digital que aproxima bastante as pessoas hoje no Brasil. Eu acredito que seja o WhatsApp, mas... É o WhatsApp, cara. De fato. Fato é o WhatsApp. Porque, igual eu te falei, pouca gente ainda conhece a ferramenta ainda que eu conheci através de você ainda, né? Que é o outro aplicativo que nós estamos passando a usar agora também, que é o Telegram, né? Sim. Que às vezes até pode ser muito melhor do que o WhatsApp, mas pouca gente conhece ainda, né? Mas se você tentar levar tráfego para o WhatsApp, você vai provavelmente perder algumas pessoas que nem sabem que é o Telegram, que vão bater no link e vão achar que isso pode ser vírus. Eu baixei automático, mas eu entendo que tem muita gente que você pode ter passado o link e não ter entrado. Entendeu? Né? Por isso que o Telegram é só um ambiente de relacionamento com quem já é comunidade, é um ambiente de comunidade. Pode ser como tudo muda, pode ser que daqui a pouco ele se torne mais popular do que é o WhatsApp. A gente não sabe. Mas, no momento, esse é o ambiente. E levar esse tráfego para o WhatsApp, inicialmente, é mais interessante porque você testa a qualidade do público que o anúncio, a qualidade do anúncio, né, em relação ao público que está recebendo esse anúncio. Então, eu tenho hoje um anúncio de tráfego para o WhatsApp, tanto da mentoria, como eu também tenho da Universidade do Treinamento Funcional, porque eu quero saber se quem está entrando no grupo é profissional de educação física. Então, eu fiz o mesmo desenho, peguei meu público de 1% interessado em treinamento funcional
E as pessoas estão entrando. Eu falei, tudo bem? Você é profissional de educação física? Sim. Putz, que legal. Você é profissional de educação física? Não. Você está no grupo errado. Então eu consigo mensurar se as pessoas que estão entrando no grupo são de qualidade. E outra, o custo disso é muito mais barato. Muito mais barato. Né? E aqui eu estou mensurando a qualidade e o retorno do meu investimento. Né? Então eu tenho uma campanha que está rodando aqui dia R$20, dia R$20. Você concorda comigo que se eu fizer uma venda de R$100, eu lucrei? Concordo. A matemática é simples, né? 80, vamos botar nesse dia, né? Eu tenho um lucro de R$80 nesse dia, no mínimo. Se eu vender um produto de 100 com um custo de R$20. Entendeu? Então hoje eu estou mensurando esse processo nesse nível. Você pode até falar assim, porra, Lima, vai dar maior trabalho, cara. Negociação, velho. Qualquer negociação é feita nesse nível. Qualquer uma é feita nesse nível. Então, a questão toda é de que maneira que você consegue, vamos pagar aqui? Resumindo, Ale, hoje, nos dias de hoje, eu escutei nesses dias de um grupo que eu estava e o rapaz falou, cara, a gente se forma em educador físico, não vendedor, não sei o quê. Só que quem é desatualizado... Que pena, brother. Que pena que tem gente que pensa assim. Porque se ele não faz a negociação nem pessoal, com certeza esse não vai conseguir fazer uma negociação online. Como é que um indivíduo desse consegue fazer o cliente preencher um cheque? Como é que o cliente preenche o cheque? Como é que ele faz o cliente preencher? Fechamento de venda de um personal também, que é um valor, querendo ou não, um custo elevado, né? Hoje. A não ser que você se contente em trabalhar para os outros, aí beleza, você vai lá, você dá sua aula, você vai embora e você não reclama. Beleza. Não tem problema. E, mesmo assim, pode ser que você acabe tendo que apresentar alguns planos para os seus possíveis clientes, a contragosto, e a maneira como você aborda isso pode determinar se o cliente fica ou não. Enfim. Verdade. Né? Então... Como essa aula vai ficar gravada, Leo, eu não vou anotar muita coisa não, que depois eu vou conseguir... Fica tranquilo. Estou até de olho ali que eu tenho 9 minutos para a gente terminar. Então, o que eu quero falar aqui desse processo é a prospecção começa quando você ativa o anúncio. Ou a pessoa chega até você no grupo do WhatsApp. Então, de que maneira que você consegue estreitar essa linha de essa aqui, P de prospecção, o N de negociação e o F de fechamento? De que maneira que você consegue estreitar essa linha para que o investimento que você vai fazer ele seja menor, né, do que o faturamento que você vai conseguir fazer. Então, eu imagino que é negociação, né? Igual você botou no meio aí a negociação, né? A negociação que vai determinar isso. Então, qual é a orientação que eu dou aqui? Se você tem um produto, se o seu produto se você vai negociar por um ticket mais em conta, então você entrega muito por muito pouco e a tendência é que as pessoas tenham interesse em comprar imediatamente. Tá? Agora, e aí o que isso... E aí você consegue ter uma escala, porque você consegue atender um número de pessoas maior para que essas pessoas consigam adquirir o seu produto, né, nesse espaço de tempo pequeno. Ou você faz o que eu tenho feito, por exemplo, com a mentoria, que é eu faço um investimento menor para receber as pessoas com menos frequência no grupo, para eu poder mostrar como é que o programa funciona, para eu poder trabalhar no valor que o programa tem.
Faz sentido? Entendi. Faz sentido. Porque você não tem controle muito do produto de acordo com a internet de demanda. Vamos botar, às vezes a pessoa gostou do seu produto, vamos botar, e você não tem noção da escala que vai vir, né? Na proporção. Se for um valor custo baixo do Exatamente. produto, tem 1 milhão de pessoas interessadas e você não tem um suporte ali, né? De certa forma, a empresa Exatamente. poderia ir à falência, vamos botar, dependendo do que você vende ou do que Entendeu? você está Então, produzindo, né? para vocês todos, assim, ah, eu quero que vocês invistam o melhor possível, o menos possível, para ter o maior retorno possível. Entendi. E, de fato, a diferença vai estar em quem conseguir ser mais Flintstones na era Jetsons. E não tem ninguém, só tem um cara que fala isso, cara, hoje, que é o Gary Vee. Só ele fala isso. Ninguém está falando sobre isso, está todo mundo entrando na automatização, na automação, nos processos, nos robôs, e cada vez mais a gente se afastando do contato com o nosso possível cliente para gerar valor para esse possível cliente. Entendeu? Então, isso é um processo que de fato, para quem quer vender todos os dias, ele é muito útil, muito útil. Se vocês perguntarem para mim, e a fórmula de lançamento lá do Érico Rocha? Você não vai vender todos os dias. Inclusive abriu hoje, hein, para comprar, hein, quem quiser. Você não vai vender todos os dias. Ele fez a Masterclass esse final de semana. Você não vai conseguir faturar os 6 dígitos em 7 dias, ou fazer 100 mil em 7 dias, com o público que você tem hoje. Não vai rolar, você vai ter que botar grana, você vai ter que investir uns 10, uns 20 mil reais para conseguir chegar nesse nível. Isso ele não fala não, né? Ele não deixa muito claro. É a parte boa do negócio. Essa parte não fica clara. Então, assim, a fórmula funciona? Funciona. Se tiver grana para fazer a engrenagem acelerar o processo, ok? Eu nunca consegui achar nenhum vídeo dele falando dessa parte de programação também, entendeu? Eu não sei se também cabe a ele, né, ensinar também, mas sempre você tem que procurar alguém para ir nessa parte aí. Cara, eu acho que caberia. Eu acho que é função. Ele está vendendo muito da fórmula, né? Se uma engrenagem. Vídeo. Como é que eu monto o anúncio Como é que eu monto o anúncio? Quais foram os melhores objetivos de campanha? O primeiro vídeo é para envolvimento, o primeiro vídeo é para conversão, o primeiro vídeo. Então, assim, você faz um fórmula e depois você tem que pagar lá um caminhão de dinheiro para entrar no Mastermind, e aí você vai saber todos os segredos. Então, sem julgamentos. A ideia, o que eu quero compartilhar com vocês aqui é exatamente isso. Investir pouco, ter o acesso às pessoas, gerar o maior valor que você puder gerar, e aí sim, trabalhar em gatilhos mentais para que as pessoas possam tomar a decisão. Tá? Poucas vagas, eu não vou manter isso por muito tempo. Você tem somente até hoje ou até amanhã para garantir essas condições. Isso tudo é muito válido, não é super válido, é muito válido. Inclusive, muito válido. Parabéns, você conseguiu aplicar todos os gatilhos comigo. E olha que eu já li o livro do Érico já de gatilhos mentais, já estudei a Masterclass dele umas 2 vezes já, do sistema límbico, e eu achei bacana por causa disso, mas de uma forma bem profissional e... Quando é bem colocado, entendeu? Quando é bem colocado, você tem resultado. Porque você precisa participar do processo de tomada de decisão do seu cliente. Então, não tem muito para onde correr. Gato. Fala. Pode falar. Fala um pouco mais dessa entrega de valor quando a gente conseguir ter essa galera dentro do grupo. Qual é essa entrega de valor que você diz?
Vou fazer só o seguinte, pessoal, que eu tô vendo aqui que eu não... eu achei que eu estava com o plano premium, eu não tô. Então, o que vai acontecer? Essa live vai cair, mas eu vou mandar um novo link lá no grupo e vocês voltam no link novo, ok? Beleza. Eu já retorno. Aparece lá no grupo e pega o link de volta. Valeu.